Eu acho que essa questão que marca épocas, ou tem muito a ver com os rituais de passagem, né? Tipo assim, final do ano, eu acho que é uma data que todo mundo precisa encontrar algum motivo para fazer uma virada. No sentido assim, é a hora de rever. Se o que você planejou no ano anterior deu certo, se não deu certo, é hora de fazer uma contabilidade do ano que passou. Então, em geral, as pessoas têm aquela coisa de tipo assim, muita expectativa, começar a fazer todo o planejamento do ano que vem. Eu fico muito preocupada com isso, porque assim, na realidade, não tem muita diferença, né? Porque assim, o tempo é um contínuo, a gente não muda isso. Mas eu acho que é uma necessidade que o Vale ser a humano... pena, né? O ser humano ele precisa Ele disso. precisa, porque ele precisa se reavaliar. Vou mudar Eu vou nisso. mudar, exatamente. Mas tem também a avaliação do ano. Então, é um período do ano, final do ano, em que as pessoas, em geral, também fazem uma contabilidade e isso pode gerar muita ansiedade, do tipo assim, nada do que eu planejei deu certo. Pode gerar momentos de depressão também. É bem comum essa época do ano as pessoas terem crises mais de ansiedade. Tem muitas pessoas que associam o final do ano a um momento ruim. Pessoas que lembram, assim, perderam pessoas nessa época. Tem pessoas que tendem a ficar mais tristes, mais recolhida. E tem pessoas que, ao contrário, né? Tipo assim, ficam loucas para virar o ano, no sentido quase que magicamente aquilo tudo vai mudar. Eu acho que tudo é uma idealização do ser humano, porque a coisa não muda de um dia para o outro. Então, de dezembro, dia 1º de janeiro, não há nenhuma mágica que ocorre, como também não ocorre quando a gente tem 17 anos e vai ter 18, né? Aquela mágica da maioridade. Eu acho que a gente deveria, todo mês ou toda semana, avaliar aquela semana como é que foi, não deixar isso tudo para uma determinada data. Porque aí fica a sensação de ou deu tudo errado, ou deu tudo certo e a pessoa tem medo que no ano seguinte não vá se repetir a coisa maravilhosa que foi o ano que tá acabando. Eu fico muito preocupada com isso. Eu acho que a gente tem que ter um pé no chão mais dessa coisa de... A gente vai fazendo o dia a dia mesmo, né? A gente vai sendo feliz cada dia. Não gosto de datas de felicidade. Mas eu acho assim que tem essa coisa a partir de setembro, outubro, as pessoas já estão com a cordinha um pouquinho esticada, né? Em geral, as pessoas tiram férias uma única vez por ano. Isso eu acho que pode mudar. Porque assim, eu acho que a gente deveria tirar 2 ou 3 férias, né? Em vez de tirar um mês, tira 10, 10 e 10. Porque essa coisa de você juntar tudo para tirar um mês, depois tem até um outro problema, que é a síndrome da volta das férias. Porque as pessoas se desconectam tanto do trabalho durante um mês, que aí elas quando voltam com uma sensação de que está tudo errado, não gosta mais do trabalho, quer ficar mais tempo. Eu acho que a gente deve evoluir para ter menos quantidades de férias de uma vez só. Porque você dá aquela paradinha, né? Você dá pequenas paradas e dá pequenas reflexões. Você pegar um mês, como tem gente que resolve fazer tudo nas férias, né? Assim, esporte radical, viajar, vai ao médico. Não, tem gente que adoece na primeira semana de férias, porque resolve fazer tudo. A pessoa não joga um futebol, não joga um vôlei, resolve fazer tudo, se lesiona, volta das férias absolutamente bichada. Então, assim, eu acho que uma coisa que é diminuir muito essa questão do acúmulo, dessa coisa do final do ano, as pessoas já estarem gritando ali como se fosse um motor esticado, eu acho que seriam férias fracionadas. Eu acho bem mais viável, no sentido de ir te dando aos pouquinhos essa sensação, o que tá bom, o que não tá bom, minha alimentação podia melhorar, minha atividade física, não deixar tudo para o mesmo período. Consumo. Não é possível viver sem consumir. Tá? Isso é um fato. A gente vive numa sociedade onde você tem que adquirir coisas para o seu bem-estar, para a sua educação, para a sua saúde, não interessa. Então, assim, consumir é normal. Consumismo é quando eu consumo muito mais do que eu preciso ou necessito. Então, por exemplo, quem de nós precisa de 20 pares de sapato? Não. Provavelmente a gente precisa de uns 5, né? Um tênis, uma sandália rasteirinha, uma sandália salto alto, uma bota. Então, assim, o consumismo é quando eu consumo muito mais do que eu preciso. Mas eu, em princípio, eu ainda não estou me endividando por isso. Eu só gasto demais e provavelmente poupo de menos. Quando eu falo compulsão de compras, que é um transtorno, aí eu já estou falando de uma pessoa que consome muito mais do que precisa, muito mais do que necessita e começa a se endividar e começa a viver em função do seu vício.
Então a pessoa vive para comprar e ela deixa de ter outros prazeres. Então aquela pessoa que fica esperando a família toda sair, ela vai para o shopping, compra as coisas, compra muito, tem aquela sensação de uma certa euforia quando está comprando e depois vem a ressaca. E chega em casa, esconde tudo e tem muitos objetos que nunca foram usados, tem coisas que estão com etiqueta e ela só vai perceber isso na hora que vai dar. Então, isso é uma diferença que tem que ser vista. Eu não sei se essa seguidora está se referindo a consumismo ou se está se referindo a uma compulsão por compras. Agora, o que se acaba com isso? Primeiro tem que entender essa diferença. Consumo todo mundo vai fazer. E também começar a estudar. A melhor maneira da gente lidar com o consumismo ou com a compulsão de compra é a gente entender como o cérebro vai às compras, digamos assim. A grande maioria de nós não compra por necessidade, compra por desejo.